9 horas 48 minutos. Estamos recebendo aqui com muito prazer. Nós vamos emendar 2 quadros em um. Sim. Deixa eu ligar seu microfone, Helene Neves. Emendar 2 quadros em um, correto? É isso mesmo. Quadro Comportamento e Vida e Estilo, porque a gente está recebendo a diretora e também a mãe para falar da sua experiência, né? Então, comportamento e vida e estilo, aqui na nossa manhã, 2 quadros em um. Até porque daqui a pouco nós vamos ter um homem de sucesso. Também aqui no nosso programa. Certo, o oferecimento da Thaís Feline, né? Quadro Comportamento, onde traz sempre... E Dr. Paulo Tarso. Isso mesmo. A doutora Thaís Feline atende Sinop e Lucas do Rio Verde. E o Dr. Paulo Tarso, que é referência no Brasil, no seu segmento. Um grande abraço ao Dr. Paulo Tarso, um grande abraço à doutora Thaís Feline. E a gente começa o nosso bate-papo. Eu quero primeiro pegar o bom dia da Marlise, que é diretora da APAI. Marlise, bom dia, obrigado pela presença, tá? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E nós estamos recebendo aqui também a Cláudia Vaz, falei correto? Que é mãe de aluno ou aluna? Aluno, que estuda na APAI. Eu vou conversar primeiro com a Marlise, perguntando para a Marlise. Marlise, qual é o desafio da APAI hoje? O que a APAI está passando hoje? O maior desafio da APAI para atender essas crianças, e quantos alunos a APAI atende hoje? Então, hoje nós atendemos 233 alunos. 233 Isso, alunos. Nos 2 períodos? Nos 2 períodos. Temos, assim, mais uns 22 alunos para serem avaliados. Então, nós fizemos uma avaliação para esses alunos ingressarem na APAI. Então, essa avaliação é feita somente nas quartas-feiras. Qual é a capacidade da APAI hoje? Quantos alunos ela comporta ao todo? Olha, a gente está com as nossas qual salas ideal, superlotadas, né? Eu acho assim que ainda nós precisamos ter mais salas para ter um atendimento melhor. Na verdade, nós precisamos de uma equipe técnica maior. Nós temos uns profissionais assim excelentes da nossa equipe técnica, psicólogo, fono, fisioterapia, TO, assistente social. Então, assim, essa equipe, ela é excelente, mas se tivesse mais, porque a nossa demanda é muito grande. Quantos funcionários ao todo hoje? Eu não vou nem... Esquece a palavra funcionário que eu coloquei. Quantos colaboradores a APAI tem hoje? 57. 57? Sim, 57. Em todo, envolvendo todo... Em todos eles. Todos eles. Atendendo 2 períodos, manhã e tarde. Isso. Professores são em torno de 26 professores. Para a gente ter uma estrutura melhor na APAI hoje, a gente precisaria aumentar esse quadro de colaboradores, mais ou menos umas quantas pessoas, mais ou menos, Marisa? Umas 4 pessoas já nos ajudaria mais para a equipe técnica. Para a equipe né? técnica. Isso. Mas assim, a gente tem estrutura que a gente ainda precisa melhorar algumas partes da estrutura. Por exemplo, a nossa parte da ecoterapia. Seria muito importante que a gente tivesse essa cobertura da ecoterapia. Porque, querendo ou não, as nossas crianças são atendidas ou no sol, temos uma árvore que protege, mas tem épocas do ano que ela não tem mais folha. Então, assim, uma época é sol, a outra chuva. Época é chuva. Então, quando é chuva, não tem como atender. Às vezes as pessoas não estão entendendo, a ecoterapia é um trabalho muito bacana. Isso é um projeto científico que deu muito resultado. Sim, que muito certo. A interação dos alunos com o animal, que no caso é o equino, né? Vamos colocar assim. Que, sei lá, parece que ele tem uma sensibilidade diferenciada, né? Tem. Nós temos 2 cavalos com nós. 2 cavalos? Sim, que é o pé de pano e o gaúcho. As crianças mesmo que deram o nome. E assim, eles sabem... Pé de pano é o lobo. Sim, eles vínculo, sabem, né? Como conduzir as crianças. Nós temos crianças que têm deficiência visual, que fazem a ecoterapia. O cavalo, ele já sabe qual é a criança, ou como ele tem que tratar a criança. A criança pega na boca, nos dentes, no nariz e puxa, e o cavalo não faz absolutamente nada. É uma loucura, né? Não, é uma graça de ver. Então, assim, a gente sabe que eles já são bem velhos também, eles sabem do trabalho deles, mas eles fazem tão bonitinho e as crianças amam. Você sente que a APAI hoje, ela faz parte... Ela está inserida de uma certa forma na vida dessas famílias, Marlise? Você tem essa noção? As pessoas da APAI
têm essa noção de que elas são parte integrante, não só da vida das crianças, mas da família dessas crianças? Sim, mas assim, a gente também ainda sente uma certa rejeição de muitas famílias. Porque assim, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, você sonha para o seu filho, uma mãe principalmente, a mãe e o pai, eles sonham para os filhos, quando a mãe engravida, eles planejam a vida do filho até o casamento, certo? É isso que acontece na nossa vida. Aí, de repente, você tem a notícia de que você tem um filho especial. E aí, como eu vou tratar essa criança? Como eu vou me deparar com essa criança? Como eu vou ser aceita na sociedade? Porque, na verdade, eu tenho um filho especial. Então, assim, muitas vezes a sociedade tira isso da gente, a sociedade puxa o seu tapete e você não sabe para que lado correr. Então, assim, eu acredito que é uma coisa... A gente está ali no nosso dia a dia, a gente sente a dificuldade das mães. A Cláudia vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas, assim, a gente sente essa dificuldade e o que a gente tenta é amenizar isso. Você fala da dificuldade na questão da aceitação? Da aceitação. Por quê? Para você se aceitar, para você aceitar o seu filho, já é uma dificuldade, mas é seu filho. Então, você vai amar, você já ama essa criança de qualquer forma. Mas e a sociedade? Como vai me aceitar? Poxa, eu sou mãe de uma criança especial. Então, tem essa rejeição, tem muito isso. E, assim, a gente fala ali na escola, é uma fase do luto da mãe, que muitas mães passam por essa fase. E tem mães que demoram mais tempo para sair? Tem mães que demoram até 10, 20, tem mães que com 30 anos ainda não saíram dessa fase do luto. Sério? Sério, é uma fase, assim, bem difícil. Tem mães que têm aquela aceitação, que diz, não, eu vou lutar pelo meu filho, eu vou mostrar para a sociedade que eu tenho força e que ele também tem o seu lugar na sociedade. Mas aí, Marlise, vamos entrar num contraponto. Aí você, na sua experiência, porque você está lá há vários anos, vendo Sim. várias situações, dá a entender que na própria família a criança tem um preconceito, uma rejeição dentro da própria casa. Sim, tem. Não são todas as famílias que têm esse acolhimento. Então, tem muitas crianças têm essa rejeição dentro da própria família. E o que fazer? Eu vou me colocar como exemplo. Eu tenho um filho especial, eu chego, mas eu mesmo tenho preconceito com meu filho dentro da minha casa. Como que vocês conseguem lidar com essa família para que essa família tenha Porque o primeiro passo é a família aceitar que o conhecimento, né? Que ele tem um filho diferente, um filho especial. Como que vocês trabalham a cabeça dos pais para essa aceitação, que, diga-se de passagem, vai ajudar muito na evolução da criança? Sim, é por isso o atendimento dos nossos alunos de 0 a 3 anos de idade, que é onde vem com o acompanhamento das mães. Nós falamos a estimulação precoce. Então, onde nós vamos aprender a trabalhar com a criança, mas nós vamos ensinar essa mãe a trabalhar com a criança. E aí entra toda a nossa equipe técnica, onde tem a psicóloga, tem a fono, tem a físio, a terapeuta ocupacional, a nossa assistente social, que vai ver qual é a dificuldade, a nossa psicóloga já vai entrar com o tratamento. Então, todo esse aparato aqui ao redor é que vai tentar ajudar. E nós, através do nosso trabalho ali na PAI, nós vamos tentar dar esse suporte para as mães. Tem mães que conseguem entrar e já conseguem lutar pelos direitos do filho e buscar o que elas realmente querem. Mas tem algumas que também sofrem para conseguir isso. Aparentemente, não, eu sou mãe de criança especial, tudo bem. Não, é ali dentro, é o que conta, o seu coração. Você acha que algumas famílias se enclausuram, até com medo da rejeição, pelo fato de ter um filho com necessidades especiais? Tem, Kiko. Hoje é menos, tá? Hoje é bem menos. Mas eu vou falar para ti uma coisa que aconteceu na família do marido de uma tia minha. Ele tinha um irmão que era síndrome de Down, mas isso já há muitos anos atrás. E eles deixaram o menino preso num porão porque ele dava crises. A gente não sabe se tinha autista, se ele era autista ou se ele era Down ou o que ele era, porque ninguém deixava a gente ver ele.
Então, ele ficava preso no porão, ele nunca saía, ele nunca via a luz do sol, nem nada. Então, lá ele viveu a vida toda dele. Então, hoje já é uma coisa que já tem uma aceitação bem melhor. As pessoas, né? Isso, as pessoas já estão bem mais instruídas, já estão vendo o mundo de forma diferente hoje. Então, hoje a gente já tem uma parceria melhor e um entendimento melhor das famílias. A gente vê, eu vou pegar um exemplo que a gente estava conversando em off, e eu vou dar esse exemplo por quê? Porque ele faz questão absoluta de dizer isso em alto e bom som nas suas páginas. É uma pessoa muito conhecida, que a gente está falando do Mion, que tem um filho com autismo. E ele tem uma página dedicada a isso. Sim. Você acredita que essas pessoas famosas, vamos dizer assim, como o próprio caso do Romário, que tem uma filha com Down, que ele até fez uma camiseta num gol que ele fez, ele falou: minha filha tem Down, minha princesa. Enfim, várias pessoas famosas assumiram publicamente perante o Brasil inteiro, enfim, perante todos os seus fãs, a questão de lutar pela deficiência e pela interação dos seus filhos na sociedade. Você acha que isso tem ajudado, de certa forma, Marisa, a quebrar... Não adianta, gente. Tem a barreira, o tabu do preconceito, ele é muito grande. Isso tem ajudado a quebrar, essa? Tem ajudado muito isso. Porque eu acho que foi através dessas publicações, desses manifestos deles, que as pessoas começaram a aparecer mais. E assim, hoje em dia, os pais, eles já levam mais, alguns já vão mais para a sociedade com os filhos. Levam para as festas, fazem coisas diferentes que antes eles deixavam mais em casa. Verdade. Ô, Kiko, olha aqui, de acordo com o censo do IBGE 2010 que foi levantado, são mais de 45 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. Sim. Olha a quantidade. Ao todo é 23% da nossa população. E aí tem a porcentagem entre, todos os quesitos também. Aí você tocou no assunto, achei bacana até um gancho. A dificuldade, Marlise, de você trabalhar com crianças que têm síndrome de Down, crianças que têm autismo, crianças que têm outro tipo de deficiência, crianças que têm deficiência só física, criança deficiência auditiva, deficiência visual. A dificuldade de você trabalhar um conjunto, porque cada um requer um cuidado diferenciado, né? Sim, mas nós ali, nós na PAI, a gente trabalha somente com deficiência, tem que ter algum tipo de deficiência mental. Tá? Não temos assim só física, ou só... Então, todos mas aí tem algumas que somam duas, né? Tem que somam 2, 3, 4 deficiências. Nossa. Por exemplo, o síndrome de Down. Meu filho é síndrome de Down. Sim, mas o Down nunca vem sozinho. Sempre tem alguma coisa... acoplada. Sim, sempre. Ou deficiência na fala. Sempre tem alguma coisa. E aí é complicado. Sim. Nós vamos falar já com a Cláudia. Nós vamos conversar com uma mãe de um aluno especial. Saber as dificuldades, os desafios, não só... da vida, do dia a dia. Do dia a dia. Os desafios que você tem em casa, que não devem ser poucos, né? Adaptação, forma de viver, inclusão, é muita coisa. Eu vou para o intervalo, mas eu vou deixar já uma pergunta para a Cláudia pensando. Sim. Cláudia, você algum dia já deixou de ir em algum lugar com a sua família por se sentir discriminada ou ficar com medo de chegar nesse local e alguém te discriminar, ou discriminar o seu filho, ou discriminar a sua família, pelo fato de você ter uma pessoa com portador de necessidades especiais? Mas você me responde daqui a pouquinho, tá? Você sintoniza canal 226, 93.